Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Produção Fácil. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo da semana passada, onde nós falamos sobre gravação de guitarra. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plugins e reamp. Lembrando que se você está vendo esse vídeo no YouTube e não me acompanha no Instagram, me segue lá no Instagram, no Facebook, tanto faz. E se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, me segue lá no YouTube ou no Facebook também. No vídeo da semana passada a gente tratou um pouco sobre microfones e posicionamento e como o posicionamento do microfone em relação ao amplificador pode alterar o som da guitarra. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plugins e reamp, tá? E se você não sabe o que é uma coisa nem outra, não se preocupe que a gente vai tratar desse tema logo mais à frente. Sem enrolação e sem mais delongas, direto para o vídeo. Bom, então aqui dentro do software, pessoal, a gente tinha falado de plugin, né? O que é o plugin para você que não está ainda familiarizado com essa linguagem? Imagina que você tenha aí no seu celular uma câmera, né? E você tira uma foto e você quer uma foto preto e branco, por exemplo. E o seu celular não tem esse recurso. Aí você vai na loja virtual do seu celular e faz o download de um programa que deixa a sua foto preto e branco. Então é um software de terceiros, nesse caso, que fez a sua foto colorida ficar preto e branco. A ideia do plugin é mais ou menos essa. O plugin é um software, ele pode ser de um terceiro, ou pode ser do próprio fabricante da sua DAW, né, que é a sua estação de áudio digital, com o programa que você trabalha, né? Seja ele o Logic, o Sonar, o Base, Reaper. Quando você adquire o software, ele já vem com alguns softwares embarcados, por exemplo, um equalizador, um compressor, um software para emular o som de uma guitarra ou para simular o som de uma guitarra, de um contrabaixo, né? Na verdade, não simular o som do contrabaixo e da guitarra em si, mas o som de um pedal, por exemplo. Ele vem com teclados virtuais. Então o plugin ele pode ser tanto um software de terceiro, ou seja, eu tenho uma fábrica de software, por exemplo, eu faço um software para que a minha guitarra tenha som de distorção. E eu posso comercializar isso, ou eu posso distribuir ele de forma gratuita. Os plugins eles são essenciais no nosso trabalho no dia a dia. É difícil alguém que não use. É claro, existe aí uma discussão entre digital, analógico, mixar com digital, analógico, mas isso não é o foco do nosso vídeo aqui. O que eu acho assim que eles são importantes, são imprescindíveis, ainda mais no que diz respeito a estúdios pequenos, como é o meu caso, né? Então, assim, eu não tenho condição ainda de ter um rack com um monte de equipamento, de processadores, enfim. E os plugins, eles têm simulado esses hardwares, né, essa parte física, com muita precisão. Existem plugins de todos os tipos, para voz, para bateria, para guitarra, para violão, para mixagem, para masterização, enfim, existe uma infinidade de plugins. E nesse vídeo, como a gente está falando de gravação de guitarra, eu vou mostrar aqui para vocês, a ideia não é fazer um review de plugin, tá? Mas eu vou mostrar aqui, passar um pouquinho por dois plugins e para vocês verem como eles podem atuar no som da sua guitarra. E aí você pode decidir se você quer usar um plugin, se você quer usar um amplificador, enfim. É só mais uma forma que a gente tem de fazer o trabalho. Eu usei dois plugins aqui que eles são gratuitos. Então assim, existem os plugins pagos, né, como eu falei, e os gratuitos. Você pode baixar ele tanto aqui no nosso site, tá? Vou deixar o endereço aí na tela, que é o Produção Fácil. Aqui no nosso site tem uma seção que é a seção Free, né? Então, claro, né, a gente tem aqui diversos conteúdos que falam sobre os cursos que a gente trabalha, um pouquinho sobre a minha trajetória, e aqui tem uma área que é Free. Nessa área Free, você tem um monte de opções de plugins, né? Aqui, ó, teclados e synths, guitarra, bateria. Então, aqui em guitarra a gente usou hoje o Amplitube Custom Shop e nós usamos no vídeo aqui um
da Ignite, ou Ignite, acho que é Ignite, né? Ignite Amps, chamado Emissary. Eles são dois plugins um pouquinho diferentes um do outro, né? Esse aqui ele é mais específico para quem quer gravar distorção, né? Um som mais pro heavy metal e thrash aí. E esse plugin do Amplitude ele é um pouco mais genérico, assim, ele tem genérico no que diz respeito a possibilidades, né? Ele tem várias possibilidades. O download é gratuito, tem para Windows e para Mac. Você faz um cadastro no site e eles te mandam um link e você baixa o software. No caso do Amplitude, quando você instala, ele vem assim, ó, é a versão full do plugin, tá? A versão completa. Só que fica disponível pra gente só o que é free e que já é bastante coisa, é muito legal. E aí como é que ele funciona? O plugin ele é insertado no canal da guitarra, né? Então aqui a gente tem o som da guitarra que foi gravado na interface, que é o som limpo, né? Sem nada. Vamos dar uma ouvida no como ele é aqui, plugado direto na interface, tá? A guitarra na entrada de instrumentos da interface. O plugin ele é insertado nesse canal, né, desse instrumento, e ele atua antes da gente ouvir o som, né? Então você tem a opção de tirar ele, colocar, e você não afeta o som original. Então, se eu não gostei do efeito, eu posso trocar. Então essa é uma vantagem da gente ter o plugin insertado aí, tá? Eu vou ligar ele um pouquinho aqui e vou passar por ele para a gente dar uma ouvida no som dele. Ó, essa é a opção Default, né? A opção quando você abre o plugin, ele vem assim. Então eu vou colocar o som limpo primeiro, direto da interface, e depois eu vou ligar, tá? Para vocês ouvirem. Então primeiro lá o som limpo da interface, ligando o plugin. Eu vou dar uma passada aqui pelos efeitos para vocês verem o que tem aqui de opção. Aqui ele tem o que ele fala o que ele chama de Complete Rigs, tá? Tem setups completos aqui de Clean Crunch e Lead, que é o High Gain, amplificadores ou estilo. Vou passar um pouquinho aqui. Vamos imaginar que eu mixei a música com esse timbre aqui. E depois eu não gostei, sei lá, por qualquer motivo eu me enganei na escolha. Você pode simplesmente desligar ele e não tem mais, né, o som processado do plugin, você tem só o som da interface, o som que foi gravado. Você pode mudar, né? Essa é uma vantagem que você tem aí quando você usa esse recurso de plugins. Você pode voltar ao estado natural em que o instrumento foi gravado. O riff da distorção vale a mesma coisa que a gente falou anteriormente na inserção do plugin para o som limpo. Só que agora é um riff de distorção e um plugin de distorção.
vou colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem. Vou ligar o plugin. Então, opção Default. Vamos ver como é que ele soa. O riff não ajuda porque não é um riff de heavy metal, né? Então, talvez não fique tão legal. Mas eu vou passar aqui algumas opções de presets também que ele tem. Esse plugin ele tem um canal limpo, tá? Também é um plugin de 2 canais. Então ele tem o clean e o lead, tá? Você pode ligar um, desligar outro. Aqui esse preset ele vai tratar só o canal limpo. Desligar o plugin. A respeito de plugin é isso, né? Assim, passei bem rapidamente, porque se a gente for falar de todas as opções que tem nesse plugin, a gente ficaria o dia todo falando, porque são muitas opções, né? E eu estou falando de 2 plugins que são gratuitos, você não paga nada, né? Então, com certeza você pode ter bons resultados com ele também. Se a gente for falar de plugins que já vem com o software aqui, né? Então, assim, o Logic ele já vem com muitas opções, né? Então, aqui ele é dividido por categorias, né? Então, bateria, voz, isso aqui são alguns patches que eu fiz para mim. Mas de guitarra elétrica, por exemplo, e baixo, então, ó, só de guitarra elétrica ele tem clean, crunch, distorção, sons experimentais. Então, a gente tem muita opção. Olha o tanto de clean, o tanto de coisa que a gente tem aqui dentro, né? Então, assim, são muitas opções. E muitas vezes a gente não tem essas opções no estúdio, né? Eu gostaria de ter várias opções, um som limpo de um ampli Mesa Bug, sei lá, ou um Marshall, ou um Meteoro, sei lá, a gente, né, gostaria de ter várias opções e oferecer, mas a nossa realidade aqui é outra, né? Então, a gente trabalha assim com plugins. Claro, é interessante quando você for gravar um guitarrista, você saber um pouco o que ele pensa sobre isso, né? Como ele gosta de gravar. Porque você pode ter um guitarrista que tem investido, sei lá, 20 mil num setup de gravação. Obviamente ele não vai querer gravar com plugin. Ele vai querer gravar com o setup dele, né? E muito justo. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas com quem eu troco ideia, assim, é que você tem que saber sempre as duas coisas. Você tem que saber trabalhar com plugin, é uma realidade, está aí, existe e é para ser usado, mas você também precisa saber posicionar um microfone, você precisa saber timbrar um amplificador, né? Faz parte do nosso trabalho. Um reamp nada mais é do que a gente tirar uma saída da placa de som e ligar na entrada do amplificador. É como se a gente estivesse tocando normalmente, só que quem vai tocar, no caso, né, tocar entre aspas, é o computador. A saída da interface, ela entra no input do amplificador, ou seja, onde você ligaria a sua guitarra, e aí você vai timbrando o seu amplificador, posicionando o microfone e grava. Aí você deve estar se perguntando, né, pô, mas
para que eu preciso fazer isso se eu tenho amplificador? Realmente, se você tiver o amplificador, talvez você não precise. Mas vamos imaginar algumas situações. Então, por exemplo, assim, você pode estar, sei lá, gravando de madrugada no seu apartamento, né? E não pode fazer barulho, mas precisa gravar. Você pode gravar com o fone, sem problema. Põe um plugin, né? Como a gente já viu ali, insertado no canal, só para você ter uma noção de como é que o som vai ficar, né? Para não tocar, principalmente se for um som distorcido, né? Para você ter uma noção de como é que vai ficar o som aproximado. Depois que você gravou, você tira o plugin do canal e o som da guitarra vai permanecer limpo, clean. E aí o que você faz? Você pode querer o som de guitarra lá do estúdio, não sei qual estúdio, por exemplo, que tem um amplificador uma sonoridade muito particular, por exemplo. Né? Então, assim, ao invés de você ir no estúdio, se deslocar até lá, muitas vezes o estúdio é em outra cidade, outro estado, outro país, né? Por exemplo, e se você tiver gravado o som da sua guitarra plugado direto na interface, você só manda o arquivo de áudio para esse estúdio e o que o cara faz? Lá no estúdio ele vai processar esse som. Então, se o cara tem um amplificador, sei lá, Marshall, que você queira, ele vai processar naquele amplificador Marshall. Ele vai fazer exatamente o que a gente fez, vai tirar uma saída da placa de som, né? Vai ligar numa caixinha de reamp. Aqui a gente não fez porque a gente não tem, mas o certo é você ligar numa caixinha de reamp parecida com essa aí que está na imagem, para que você tenha um casamento de impedância, né? Um termo muito usado aí. Não tenha ruído, enfim. Dá para fazer de outras formas, mas o ideal é que você use essa caixinha de reamp aí para não ter problema. Então aqui, olhando na interface, como eu comentei, pode ser qualquer uma, tá? Você vai ligar a sua guitarra numa entrada de instrumento, normal, grava, e depois, lá no seu software de gravação, você vai endereçar a saída da guitarra para uma dessas saídas que tem na placa de som. Seria interessante que a placa de som tivesse mais do que duas saídas, porque essas duas saídas, elas são as saídas dos seus monitores. Então é interessante que você tenha uma placa de som que ela tenha 4 saídas, 6 saídas, e que você possa endereçar uma saída que não seja essas duas aqui para o seu amplificador. Mas aqui, ó, a gente fez assim, a gente tirou a saída 2 para o amplificador e retornando para o input 1. Aqui no amplificador, a saída da placa de som entra aqui, ó, no input do amplificador, como a gente comentou. E aí realmente é como se a gente estivesse tocando, beleza? E você pode regular o amplificador do jeito que você quiser. Pode deixar tocando em loop lá no seu computador e ouvindo, posicionando, achando o melhor posicionamento dos microfones, tá bom? Então aqui bem simples essa parte aqui, no amplificador não tem segredo. Ligou a saída da placa de som direto no input do amplificador. Com o reamp, como a gente acabou de ver, a configuração da interface ela é bem simples, tá? No amplificador também não tem segredo. No software, o que acontece? Esse canal aqui é o canal onde eu tenho a minha amostra, né? O meu som limpo gravado lá na minha guitarra, quando eu pluguei direto na interface, eu gravei aqui. E aí, a saída desse canal é a minha saída 2 da placa de som, conforme a gente viu anteriormente. E como é que é o fluxo desse sinal? Ele sai pela saída 2 da minha placa, vai até o meu amplificador, ligado lá no input, como se fosse eu guitarrista, né? O meu amplificador normal. Aí aquele sinal volta através dos microfones em uma entrada da minha placa de som, né? Uma entrada de microfone, e sai aqui para eu ouvir no meu monitor de referência. Então, o som é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos ver se dá para ouvir aí.
Então vamos assumir que esse som é legal, foi o som que eu cheguei à conclusão de que eu queria esse som. Timbrei o amplificador, posicionei os microfones, viemos aqui, testamos, ouvimos, beleza, o som é esse. Então é só gravar. Para gravar, arma as trilhas, né? Normal aqui, arma as tracks onde a gente vai gravar, tanto um microfone quanto o outro, e põe para tocar. Ele vai gravar. Vamos ver? Vou ligar agora o drive lá na caixa e a gente vai ver como é que fica o som distorcido, beleza? Bom, já fui lá e liguei o drive do amplificador, tá? É o som do próprio amplificador, não tem pedal nenhum, não tem nenhum outro tipo de processamento, é o drive do próprio amplificador, tá? A distorção dele lá. Então eu regulei mais ou menos como eu achei que ficaria bom. Eu vou pôr aqui para vocês ouvirem um pouquinho. Então, a mesma coisa, vamos assumir que esse é o som que a gente queira, né? Que foi legal, gostamos, chegamos à conclusão de que é esse som e vamos pôr para gravar. Mesma coisa, habilita a gravação dos dois canais e põe para gravar. Então é bem legal, né? Porque vamos imaginar aquela situação que a gente tinha comentado, né? Que o estúdio X ou Y tem um som de guitarra muito legal que a gente queira e a gente não tem como fazer isso em casa ou no nosso apartamento, enfim. Existem estúdios que são especializados em gravação de guitarra, né? Eles têm já uma expertise nesse tipo de gravação, tem equipamentos. E você poder gravar na sua casa com a sua plaquinha simples e depois ter um som grande de guitarra por um valor acessível, então é uma técnica bem legal se a gente puder usar o Reamp para essa situação, assim, né? Acho que é bem interessante. Muito legal a gente ver aí como o instrumento pode ser gravado de várias formas diferentes, desde a mais tradicional com amplificador e microfone, né? A forma mais tradicional mesmo, até essas mais modernas como o plugin, o Reamp, e como a gente pode ter bons resultados usando qualquer uma delas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez lembrando, se você não está inscrito no canal, se inscreve lá, ative o sininho das notificações. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não me segue no Instagram e no Facebook, eu vou deixar o endereço aqui. E se você estiver vendo esse vídeo no IGTV, me segue lá no YouTube também, tá bom? Um abraço e até a próxima!